Bom dia a todos, não é, que estão conosco, né, em especial ao professor Fernando Santoro, que está conosco hoje para a palestra de abertura do nosso segundo simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT, não é, cujo tema neste ano é a tranquilidade no mundo antigo. A gente estava esperançosa, né, Maria, quando a gente fez o primeiro, que foi logo em 2022, assim, né, com as vacinas e a pandemia, a gente estava esperançoso de que teríamos tempos bem mais tranquilos, né, e onde também a temática, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria, então, agradecer enormemente o professor Fernando Santoro, que está aqui com a gente hoje para a conferência de abertura, intitulada Da Praça ao Jardim, Lições de Epicuro para a Vida Contemporânea, mas se vocês me derem a permissão, eu queria fazer uma palavrinha de agradecimento antes, não é? Primeiro, a Universidade Federal do Tocantins, né, representada pelo nosso reitor Luiz Eduardo Bovolato, né, a Universidade Federal do Piauí, que com a nossa parceria com o LABAN, Laboratório de História Antiga e Medieval, né, cujo representante aqui conosco na organização é a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, a quem eu agradeço enormemente pela parceria, confiança, não é, para a gente já nessa segunda edição, né, do Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica. Queria agradecer também ao apoio vindo da UFT, da Propesc, né, representada pelo professor Rafael Sanzio, da ProEx, representada pela professora Maria de Santana, né, e a Propesc, especialmente representada pelos programas de pós-graduação em filosofia, né, da UFT, o PPG-FIL, com a gentil colaboração, divulgação e apoio sempre gentil do professor Judicael Castelo Branco, o Prof. Filo, né, com apoio dado pelo professor José Soares das Chagas, o colegiado de filosofia, que eu não poderia, com os colegas, que eu não poderia te deixar agradecer, né, pela participação, pela colaboração em diversos momentos aí do curso, né, representado pelo professor Leandro Freiberg, né, os colegas do Colegiado de Letras e do PPG Letras, né, no qual também tem o orgulho, né, e o prazer de dar uns palpites de vez em quando, trabalhando com eles, representado pelo professor Carlos Roberto Ludwig, sempre muito gentil conosco também, e sempre nos apoiando nos eventos e em momentos diversos, né. Queria agradecer ainda os meus companheiros, né, de aventuras pelas coisas gregas, pelo mundo grego, né, os nossos colegas curiosos do grupo Mimesis, que estão sempre comigo nos estudos já há tanto tempo, a quem eu agradeço muitíssimo, né, por topar minhas experiências, né, aos palestrantes em geral, aos participantes que estão aqui com a gente hoje, muito bem-vindos, muito obrigada pelo interesse, né, e por compartilharem dessa que eu sei que vai ser uma bela manhã conosco, né, e um abraço especial para os nossos auxiliares de sempre, né, o Vilomar Matheus Viana, que está aqui com a gente nos ajudando, nosso mestrando de letras, e que vai, não é, fazer para vocês aí as frequências, a lista vai ser passada por ele durante a fala do professor Fernando e a nossa conversa posterior, num link que eu peço que vocês acessem para que depois a gente possa dar acesso a vocês aos certificados que vão ser emitidos pela plataforma na qual vocês se inscreveram. Também, né, peço que sigam o nosso canal, o endereço vai ser passado também pelo Vilomar aí durante o dia. Agradeço a Letícia das Neves, nossa, né, sempre presente designer, que faz esse trabalho maravilhoso para a gente da divulgação. E muito obrigada, gente, não vou me estender, né, eu quero, então, dar as boas-vindas ao professor Fernando, não é agora oficialmente e pontualmente, a quem eu tenho o prazer de apresentar a vocês, não é? Mas eu creio que a apresentação é quase que dispensável, não é? Porque a gente sabe quem é o professor, a gente conhece né, a sua atuação, mas ainda assim, como é de praxe, não é? Eu tenho o prazer de apresentar a todos vocês e de agradecer por estar aqui conosco nessa conferência de abertura ao professor Fernando José de Santoro Moreira, não é, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é, pós-doutor em filosofia na Universidade de Paris, 4, a Sorbonne,
em 2002, e que tem um estágio sênior na École Normale Supérieure e na Universidade de Paris 4 em 2010, entre 2010 e 2011. Foi também professor visitante da École Normale Supérieure de Paris, e nos anos de 2010, 2011 e 2013, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, entre 2010 e 2011, foi o coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2012 e 2015, diretor do programa no Colégio Internacional de Filosofia de Paris, de 2013 a 2019, professor visitante na Oxford Brookes University, de 2019 a 2020, com bolsa de programa CAPES Sprint, e atualmente é professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, coordenador do Laboratório CIA de Estudos de Filosofia Clássica e editor-chefe dos Anais de Filosofia Clássica Online. Já publicou em 45 periódicos especializados, tem 47 capítulos de livros publicados e 6 livros publicados, e organizou outros 6 livros. Orientou 21 dissertações de mestrado, 15 teses de doutorado, e supervisionou 6 pós-doutorados, além de ter orientado 28 trabalhos de iniciação científica e conclusão de curso em filosofia e letras. Atualmente é coordenador também dos projetos de pesquisa, projetos de extensão e um projeto de ensino, líder, né, do grupo de pesquisa do Laboratório CIA, de Estudos de Filosofia Clássica, e integra o LabEx do CNRS, né, Transfers, e o projeto CAPES Print Dicionários dos Intraduzíveis. Também atua na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga e poética. Né, suas atividades profissionais, né, têm interação com mais de 220 colaboradores e coautorias de trabalhos científicos, né, dos quais a gente pode citar, né, da publicação mais recente, professor, me corrija se eu estiver errado, que é o Dicionário dos Intraduzíveis, já mencionado, Vocabulário das Filosofias, com a parceria das professoras Luísa Severo Buarque de Holanda e Bárbara Cassan. Né? E ainda a gente pode mencionar como trabalho publicado, né, na revista Códex dos Discentes de Estudos Clássicos da FRJ também, Penteu, sobre a recepção canibal de uma tragédia perdida acerca de Penteu. Então, professor Fernando, né, a quem eu tive a felicidade de encontrar numa SBEC anos atrás, pessoalmente, não é, para falar sobre ócio e trabalho no mundo antigo, e que foi de uma generosidade enorme comigo, não é, tirando dúvidas. Eu estava no mestrado ainda, não é, cheia de pensamentos emaranhados na cabeça, que continuam emaranhados na minha cabeça, e na ocasião pude ouvi-lo e, né, ter a sua gentil colaboração, porque eu pensava a respeito dos assuntos na época. Agradeço muito desde então e desde antes, né, pelos seus escritos, que sempre inspiram os nossos também. E eu fico muito feliz, então, de passar a palavra ao senhor, que eu acho que não precisa de apresentação maior do que ouvi-lo, não é, a sua fala conosco aqui hoje, intitulada Da Praça ao Jardim, Lições de Epicuro para a Vida Contemporânea. Muito obrigada e muito bem-vindo ao 2º Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT. Dizia tanto do meu desejo de encontrar todos vocês pessoalmente, seja em Teresina, seja em Palmas, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro espaço desse mundo, repetindo agora para ficar mais claro, que já chegou a se tornar uma praça onde todos se comunicam de uma forma global e fazem comércio internacional, mas que cada vez mais constatamos ser pequeno como um jardim que nós temos que cuidar muito bem, como se cuida de todos os vivos que se relacionam nesse jardim. E lembrava que isso era talvez o mote principal da minha conferência, dessas lições que nós podemos trazer da antiguidade e de Epicuro, particularmente, para a contemporaneidade,
uma contemporaneidade que enfrenta dificuldades e problemas muito graves, e eu lembrava aqui dos nossos compatriotas do Sul, que estão sofrendo muito por conta das catástrofes climáticas, e que, se nós não atentarmos para cuidar muito bem desse nosso jardim, cada vez mais nós estaremos sujeitos à destruição desse jardim, aos seus alagamentos, às suas secas, aos desequilíbrios entre todos os vivos que circulam e que fazem engraçar a vida desse planeta que, apesar de cada vez mais olhar para fora e ver a imensidão do universo, reconhece também cada vez mais os seus limites, o seu tamanho, que é o tamanho finito da vida, das vidas, e que precisa, portanto, de muito cuidado. Eu, como é de praxe, dizia, vou fazer uma apresentação mais conceitual da própria filosofia de Epicuro e extrair dessa abordagem mais conceitual o que eu entendo como sejam essas lições para as quais nós devemos ficar atentos se queremos cuidar bem desse nosso jardim. Então, eu começo falando não exatamente do conceito, mas do gênero literário, já que esse é um simpósio de filosofia e literatura. Também eu dizia, quando o som do microfone não era muito bom, então vou repetir, que eu louvo bastante que os estudos clássicos sempre reúnam filosofia, literatura, história, ou seja, sejam bastante transdisciplinares na sua origem mesmo. E não é possível pensar mesmo os conceitos e as teorias filosóficas sem juntamente pensar como elas são escritas, nos gêneros que elas são escritas, como são pensadas numa perspectiva não apenas retórica, mas também poética. E aí, por isso, eu gostaria de lembrar que o que nós conhecemos de Epicuro chegou até nós através de cartas que foram transcritas, na maioria das vezes, por Diógenes de Laércio, no seu último livro das vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. O último livro, o livro 10, é dedicado a Epicuro, e boa parte desse trabalho historiográfico de Diógenes de Laércio está em apresentar alguns documentos, e lá nós temos as cartas de Epicuro, entre as quais a mais importante, que vai nos valer para o dia de hoje, que é a carta a Meneceu. Né? Talvez a simplicidade dos conceitos filosóficos de Epicuro seja devida a esse fato, né, de que a tradição textual que nos restou se encontre, sobretudo, nesse gênero epistolar. Né? Mas é sempre muito reconfortante ver quando a filosofia anda com os pés no chão. Né? Juliana lembrou aqui do nosso encontro sobre na mesa de ócio e trabalho. Eu queria lembrar também que não faz muito tempo, acho que foi na quinta-feira passada, defendeu uma tese de doutorado aqui, o professor Carlos Henrique Veloso, sobre, entre outros conceitos, o conceito de lé e olé,
que é traduzido por um conceito do Yorubá, da filosofia Yorubá, que é traduzido muitas vezes por preguiça, por uma visão, obviamente, do colonizador. Né? Mas se nós pensamos o contexto em que ela aparece, que era justamente um contexto que propiciava a sabedoria e mesmo a autoridade, não há como não pensar também na ideia de scolé de Aristóteles, não é? Olé e lé em Yorubá e scolé em Aristóteles, são conceitos em contextos diferentes, mas que sofrem um tipo de interpretação muito parecida pela modernidade, que transforma o trabalho na coisa mais valiosa, e essas nossas atividades, que são as ocupações do ócio, nas quais a vida faz sentido, nas quais a vida realmente ocorre naquilo que vale mais a pena, que é a atividade, seja a atividade contemplativa na ideia de Aristóteles, seja na relação de amizade com todos os vivos, no Jardim de Epicuro, onde nós realmente alcançamos a nossa plena vitalidade e também a nossa humanidade. Não é apenas no esforço e no trabalho, o esforço e o trabalho é, sobretudo, para cuidar bem desse jardim, onde nós podemos desfrutar da amizade, da tranquilidade e do ócio. Então, esse simpósio abre com o tema da tranquilidade, o conceito de ataraxia na antiguidade, a imperturbabilidade também, é um conceito muito importante, como nós veremos, para a filosofia de Epicuro, que é uma filosofia simples, repito, pé no chão. E talvez essa simplicidade, que é um valor e um princípio de Epicuro, vem ainda reforçada pelo gênero literário em que ela se apresenta, isto é, no gênero epistolar. O gênero epistolar é aquele em que você se dirige a um amigo, pode ser um mestre, pode ser um discípulo, no caso Meneceu, quando Epicuro se dirige a ele, e numa carta, Epicuro resume as suas principais ideias de um modo muito conciso e de um modo simples. E a primeira coisa, justamente, que ele aponta, né, é que a filosofia deve ter um objetivo. E esse objetivo, que se apresenta nessa carta dirigida a Meneceu, é realizar a vida feliz. Que vida feliz, como realizar a vida feliz, é o propósito da carta e, de uma certa maneira, de toda a filosofia de Epicuro. Mesmo a sua fisiologia, o seu estudo da natureza, mesmo o seu cânone, a sua teoria da linguagem, do conhecimento, não estão lançados puramente no mundo do conhecimento, mas eles estão também a serviço da realização de uma vida feliz, e isto dá um limite e uma medida também para o próprio conhecimento. Não é um conhecimento de quaisquer coisas, talvez o Epicuro seja um dos primeiros a perceber que há também conhecimentos que podem nos trazer mais problemas do que realmente uma vida feliz. E ele é um dos filósofos que condena a polimatia. Heráclito talvez tenha sido o mais antigo que nós conhecemos,
que condena a polimatia, né? O excesso de conhecimento sem propósito. O conhecimento é sempre algo que nós queremos alcançar e crescer no conhecimento, mas o conhecimento sem propósito, o conhecimento que não tem sentido ou objetivo, ele se perde e muitas vezes ele cria mais problemas do que soluções. Né? E repetindo aqui a lição para a contemporaneidade, sempre se acha que a solução para os problemas trazidos pela tecnocracia serão solucionados com novas soluções tecnocráticas. E, às vezes, as soluções são de resgate de sabedorias e de uma inteligência antiga que é esquecida ao longo dos séculos e dos milênios. E uma dessas inteligências e um desses valores mais importantes é de que a vida é curta, eterna somente é a morte que chega rápido e sem pedir licença. E se a vida é curta, nós não podemos desperdiçar as nossas ações e perder o propósito e o sentido do que fazemos. Eu queria lembrar uma frase que tornou-se uma máxima epicurista também, que fala sobre a idade e o tempo, né, da filosofia, nossa relação do tempo com a filosofia, que diz que ninguém jovem tarde a filosofar, nem ficando idoso se canse da filosofia, pois nunca é cedo demais, nem tarde demais para cuidar da saúde da alma. Então, a simplicidade não quer dizer parar de fazer filosofia. Filosofia nós fazemos a vida inteira até o último suspiro, mas direcioná-la num limite, num propósito. Talvez uma das lições importantes do pensamento epicurista, que dá uma atenção apurada tanto aos fins quanto à medida, inclusive do conhecimento. Não é? Na carta a Meneceu, o filósofo apresenta uma ideia de felicidade que tem tudo a ver com o propósito desse simpósio. Nós conhecemos a ideia de que Epicuro entendia o prazer como a finalidade da vida, mas raramente nós entendemos exatamente qual é esse prazer que ele está propondo, e esse prazer tem muito a ver com a tranquilidade, objeto deste simpósio. Né? O prazer, né? A realização de uma vida feliz é um afeto, um pathos, que corresponde a uma certa plenitude, mas essa plenitude ela geralmente é determinada de modo negativo na filosofia de Epicuro, isto é, a ausência de certas coisas, a ausência de dores no corpo, entre as quais se inclui todo tipo de carência, que Epicuro identifica como causa dos desejos naturais, desejos do que é conforme a nossa natureza, do que nos é congênito. Então, primeiro é preciso suprir essas carências, é preciso aplacar as dores, que também são naturais. Bom dia a todos. Bom dia, Paula. Mas, em seguida, depois de suprir as carências naturais do corpo e as dores do corpo, também é preciso desafogar as perturbações da alma, todos os pensamentos e opiniões que nos enganam e que provocam aflições vãs. Essa plenitude que se dá quando estão supridas as carências do corpo e aliviados os estorvos da alma, é que Epicuro vai chamar de
ataraxia ou imperturbabilidade, né? Portanto, a plenitude que nos dá prazer, ela é definida dessa maneira negativa, como a ausência de carências, a ausência de dores, a ausência de perturbações, né? E isso que nos leva ao conceito importante de ataraxia, né? O conceito grego, né? O alfa privativo, o a, né? E tarato, o verbo taratomai, né? Que é a perturbação, quando o mar está revolto, quando o mar está tempestuoso, né? As ondas estão agitadas e nós corremos risco de nos afogar, seja nas nossas carências, seja nos nossos vãos desejos, seja nas nossas opiniões falsas, seja nas nossas angústias. O fato de que a determinação primeira da ataraxia seja duplamente negativa, né, não significa que seja um estado de indiferença, nem de apatia. Como eu disse, o prazer é um patos, não é uma apatia e não é uma indiferença. Então, vai acompanhar a imperturbabilidade um estado de prazer, o gozo da vida saudável, a alma que, assim, livre das perturbações, é livre para pensar a verdade dos poetas, não é? Porque os poetas mentem, mas também dizem muitas verdades, como Jesus, o próprio Hesíodo. Os homens, os seres humanos em geral, eles têm dois tipos de acepção dos deuses. A primeira é a noção comum, uma pré-noção, como Epicuro diz, ele chama de prolepsis, né? Essa noção comum resulta de uma evidência. Essa define os deuses como viventes, imortais e bem-aventurados. Então, eu não preciso conhecer os deuses para entender que deuses, ou o conceito, a noção primeira, a pré-noção de deuses, seja a de vivos, imortais e bem-aventurados. Nisso, os humanos e os poetas não incorrem em erro, porque nessa pré-noção não dizemos dos deuses nem que existem, nem como. A pré-noção apenas abre o sentido de uma questão, de algo que precisa ser investigado. Então, é importante na filosofia você ter a noção daquilo que você está botando em questão para investigar e para conhecer, ou para ver os limites de possibilidade de conhecimento. Mas quando os seres humanos vão dizer como é que os deuses existem e com que eles se parecem, eles costumam errar feio em suas falsas presunções. E aí você tem um outro conceito da canônica de Epicuro, que é a hipolepsis. Então, se na prolepsis, na prenoção, os humanos erram, nas presunções e nas suposições, na hipolepsis, eles trazem muito frequentemente ideias falsas, né? Eles erram, segundo Epicuro, porque em vez de buscar o que seja o melhor e mais digno, acabam imaginando os imortais à semelhança dos próprios humanos, com vontades, paixões, preocupações, juízos e até desejos e vícios. Eles diferem apenas no poder excedente, no poder maior, e na ausência de morte. Os humanos projetam seus valores e ideais sobre as fantasias que produzem dos deuses, de modo que não examinam o que seja realmente melhor e mais venturoso, e que com direito e dignidade cabe a uma concepção
veneranda do sagrado, como diz o Epicuro, né? O antídoto é ter uma concepção veneranda do sagrado. Além de não respeitar a verdade das próprias divindades, tais presunções provocam angústias atrozes e até mesmo atitudes descabidas e violentas. E nós temos visto isso contemporaneamente. Concepções de divindades que, em vez de levar a uma relação veneranda com o sagrado, promovem violência, normalmente, a pessoas que têm outros entendimentos da divindade. E aí nós temos o problema seríssimo da intolerância religiosa, da violência religiosa, das pessoas que, em nome de certas concepções falsas de deuses, atacam outros que têm quaisquer outra concepção de divindade. Não é? Falsa no sentido exatamente que traz algo que é indigno da divindade. Não é? É nesse sentido que ela é falsa. Não é que tal religião é falsa, tal outra religião é falsa. Não é isso a questão. A questão é quando se atribui às divindades o que é propriamente indigno da própria prenoção, da própria prolepse, que entende que as divindades, os deuses, são bem-aventurados, né? São o que há de melhor. Né? O peso do olhar divino também sobre as ações humanas faz com que se esteja o tempo todo preocupado em agradar ou não desagradar os deuses, enquanto não se examinam realmente a virtude e a excelência das nossas próprias ações, das suas próprias ações humanas. Então, essas falsas concepções dos deuses responsabilizam os deuses pelo que nos vem de bom ou de ruim, como se eles estivessem muito preocupados em nos recompensar ou castigar. E aí nós ficamos apreensivos com as torturas medonhas do Tártaro e esperamos a sorte de alcançar as ilhas dos bem-aventurados, né? Na concepção pós-mortem que vigorava ao tempo de Epicuro, né? Que hoje são as concepções de inferno e paraíso. Né? E aí queremos dobrar os deuses às nossas vontades, que os deuses façam as nossas vontades. Né? Que absurdo, né? Isso é um entendimento epicurista. Né? E oferecendo sacrifícios, oferendas e tal, achamos que vamos fazer com que as divindades sejam favoráveis a nós. É uma concepção que é estranha, porque põe os deuses como dobráveis à nossa vontade, quando o sentido do sagrado de uma oferenda nunca pode ser fazer o que você quer que a divindade te traga. Né? Ela pode ser, no máximo, um sentido para te colocar realmente numa concepção relacionada ao que é sagrado na vida e o que é justo e que é honesto na realização das nossas próprias ações humanas. Né? Com tudo isso, né, e isso é muito importante para Epicuro, nós abrimos mão de exercer nossa liberdade na responsabilidade das decisões e das ações. Né? Nós transferimos a responsabilidade, a liberdade aos deuses e nos eximimos de fazer o que é preciso que façamos, até para ter uma concepção veneranda do sagrado. Né?
É muito importante entender que o estudo da natureza no epicurismo ele tem como uma primeira missão e objetivo alcançar uma concepção verdadeira da constituição do mundo, dos seus corpos, dos seus viventes e dos viventes que reputamos mais excelentes. Né? Professor Fernando, só um minutinho, antes do senhor continuar com a concepção verdadeira do corpo, estamos novamente com um ruído no microfone, se o senhor puder ver para nós. Melhorou? Agora sim, eu creio que ele estivesse encostando na sua blusa. Eu vou segurar ele um pouco aqui, para deixar ele distante da blusa, né? Porque acontece isso mesmo. Obrigada, perdoe. Nada. Pode me interromper sempre que for necessário. Né? A teoria atomista de Epicuro, ela nos apresenta um cosmos em sua autonomia e autarquia. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes do Clinamen, que é uma faceta muito interessante da concepção atomista de Epicuro, mas é muito interessante que ele, na sua perspectiva atomista, dê margem à variação, à inclinação e, portanto, a uma certa liberdade do próprio cosmos, onde ele fere já nos fundamentos a concepção excessivamente determinista do estoicismo. Né? Então, a teoria atomista ela nos apresenta um cosmos com autonomia, autarquia, que contém todas as forças para mover-se e jogar o jogo do vir a ser e ir de ser com simplicidade e graça. É uma concepção. O que é o verdadeiro? Não é que uma concepção filosófica ela é verdadeira se ela nos traz um entendimento simples da nossa realidade que não nos engane. Não é que nós vamos conhecer todos os detalhes, nós vamos conhecer o suficiente para ter uma concepção, né, também trabalhada na nossa imaginação, no nosso pensamento, na nossa reflexão, que seja capaz de trazer um entendimento útil à nossa felicidade. Né? Então, nesse grande jogo, as pessoas, os seres humanos, podem participar e atuar com responsabilidade, com assunção de atitudes e valores, e não como títeres dos deuses ou joguetes de um destino. Então, nisso ele também está dando uma certa uma certa bofetada, digamos assim, no estoicismo. Está deixando um toque para que não há já a compreensão de um puro determinismo que nos deixaria isentos da liberdade e da responsabilidade. Então, balizam-se os sábios e prudentes pela boa condução da vida, pela fuga das dores e pela busca de uma existência saudável e serena no prazer. Então, para Epicuro, os deuses são realmente o que há de melhor e mais excelente, de modo que podem até ser êmulos, modelos de nossas ações. Mas esse ideal divino de vida feliz se projeta sobre os seres humanos mais nobres, não como um exercício arbitrário de desejo, de poder e de vontade despótica, mas como a máxima serenidade. Então, é porque a serenidade é um grande valor e uma excelência que nós até podemos pensar que os deuses podem ser aqueles que têm a máxima serenidade, aqueles que têm a máxima tranquilidade, a máxima imperturbabilidade, o máximo prazer. Não é? É nos deuses, nas divindades, que Epicuro vai encontrar a mais imperturbável ataraxia.
as divindades, mais do que qualquer um, são imperturbáveis por nossos feitos também, seja para agradá-los, seja para afrontá-los. Tanto quando nós queremos agradá-los, seja quando nós queremos afrontá-los, nós não os perturbamos. Eles não saem da sua imperturbabilidade, né? Os mais excelentes viventes têm como mais ninguém aquilo que Nietzsche chamou de o pathos da distância. E por isso não precisamos temer os deuses, as divindades, nem nos faltar para ficar servindo-os. Os deuses absolutamente não precisam em nada de nós. Essa é o grande entendimento do primeiro antídoto do tetrafármaco epicurista. Não precisamos temer os deuses, nem nos pautar por servi-los. Principalmente, não devemos entrar em disputas encarniçadas e violentas, propiciar dores e sofrimentos, sacrificar vidas humanas em seus nomes. Os deuses não estão nem aí para nós, né? Digamos, o primeiro elemento do tetrafármaco, ele diz, é o entendimento da tolerância religiosa, né? Esse primeiro antídoto, ele visa curar-nos de nossas projeções transcendentes, dos falsos valores que elegemos para imitar e obedecer. Ele deve curar-nos das angústias do além. Agora vamos entrar no segundo antídoto. O segundo antídoto, ele visa fazer-nos aquecer no limite do que nós somos, em nossa condição de viventes mortais. Se o primeiro elemento do tetrafármaco falava dos imortais, o segundo elemento fala da nossa condição de mortalidade, portanto, da nossa própria morte. Perturba-nos demais o além, mas também perturba-nos a ideia, a certeza de que a partir de determinado instante não haverá mais além, no sentido da própria imanência. Depois do temor ao sobrenatural dos deuses, nada perturba mais a nossa alma do que o medo da morte. Assim, a segunda missão da fisiologia, né, do entendimento da natureza, é compreender o sentido simples e verdadeiro da morte e da mortalidade. Por que tememos a morte? Supomos que seja algum tipo de dor ou sofrimento. No entanto, a fisiologia da vida nos mostra que toda dor ou sofrimento só se dá como percepção de algum sentido. Ora, o morto não sente absolutamente nada, de modo que não tem como sentir dor. O morto não sente dor. Mas o vivo que teme a morte sofre a antecipação dessa dor imaginária. Não é a morte que nos aflige, de fato. O que nos aflige é o temor da morte. Mas a evidência dessa verdade não é alcançada por um raciocínio frio como esse que eu acabei de fazer. Entender por que razões a morte não é um sofrimento é razoavelmente fácil, mas é difícil alcançar a atitude desse entendimento e não sucumbir em vida ao temor da morte quando os fatos da vida nos desafiam. Entender que o morto não sente dor é fácil, mas livrar-nos do temor da morte é muito mais difícil.
E não basta entender simplesmente num silogismo racional que o morto não sente. A angústia que nós sentimos em vida é real. Então, entender as razões da morte é difícil de alcançar quando os fatos da vida nos desafiam, quando os riscos da vida, eles mesmos nos desafiam. O sábio e o prudente não é alguém que pode seguir coerentemente a dedução de um raciocínio, mas aquele que efetivamente consegue pautar a sua vida pela que a sua mente alcança com clareza no pensamento. Não basta o raciocínio lógico. Isso nós podemos escrever, nós podemos dar uma aula. Entender na própria vida, nas atitudes, isso é que é o mais difícil. Aprender o destemor da morte é aprender a enfrentar cada perigo e cada obstáculo com a coragem e a determinação devidas. É também aprender a difícil lição do desapego. Saber que a cada dia, um dia se conquista e um dia se perde. A morte não é o último dia da nossa vida. A morte nos acompanha todos os dias. Todos os dias nós passamos, nós perdemos uma parte do que fomos e guardamos também na nossa memória, nas nossas amizades, algo que conquistamos. Mas a cada dia, um dia se conquista e um dia se perde. A cada dia nós nascemos e nós morremos também. Entender o desapego é talvez o maior entendimento em forma de atitude que nos pode trazer o destemor da morte. O temor da morte, ele ainda traz, além da própria angústia com o nada, outras consequências também portadoras de outras aflições e vaidades. A ambição desmedida, a ganância, a ânsia de glória, né? A segunda componente do tetrafármaco mostra-nos como todos os bens são passageiros e que a vida também é uma passagem do nada para coisa nenhuma. Não temer a morte é aprender a morrer a cada dia. Ganhar a única riqueza exclusiva dos mortais, a experiência mesmo da passagem do tempo. Essa é a nossa maior riqueza, a própria riqueza da vida. A passagem que cronicamente a tudo corrói é, sem temor da morte, transfigurada em passagem prazerosa da intensidade e da vertigem de viver. Né? Então, digamos, bebamos e comamos, pois amanhã morremos. O terceiro remédio é administrado à alma. Professor, antes de ter o remédio, só ajeita um pouquinho para nós o microfone. Deixa eu aproveitar e dar uma ajeitada toda aqui na minha sala, porque eu tenho uma cadelinha, ela veio aqui, abriu a porta, eu não sei se vocês ouviram, eu vou fechar a porta antes de entrar no terceiro antídoto do tetrafármaco. Um minutinho. Opa!
Pronto. Melhorou? Tá melhor? Tá ótimo agora, professor. Eu acho que é quando o senhor se mexe que dá um ruidinho, mas... Eu vou tentar ficar mais imperturbável ainda, sem me mexer Eu para falar para aqui. o senhor ficar estático. Pois é por isso que os deuses são maximamente imperturbáveis, eles nem precisam se mover nem nada. Ou estão em absoluto movimento e nada os tira dessa condição também. Mas vamos lá, vamos tentar ser um pouco menos perturbados pelo mundo e, sobretudo, manter a nossa ataraxia, né? Seja pelas invasões dos hackers, seja pelas invasões da nossa querida cadelinha aqui de casa. Vamos ao terceiro remédio. O terceiro remédio, ele é administrado à alma para que esta seja boa protetora do corpo. E é ainda uma droga filosófica, porque a temperança nos usos do corpo é, em primeiro lugar, o resultado de um saber. O saber que o homem prudente conquista de alcançar e conservar a medida que lhe dá máximo prazer. O terceiro elemento nos fala dessa experiência de otimizar o prazer. A maior quantidade, a melhor qualidade e o mais longo usufruto do prazer cabem ao que se torna senhor da medida. É o senhor da medida que vai usufruir maximamente do prazer. Para este, é simples alcançar e fácil de obter o prazer. Não porque este sábio seja cheio de recursos ou aparelhado de poderes como um tirano, mas porque aprendeu a sorver a máxima delícia do simples e com pouco. Aprendeu a encontrar o gozo na circunstância que o rodeia, no que a generosa natureza lhe estendeu por graça. O frescor de uma água cristalina no riacho ou no banho de chuva. O calor acolhedor de uma manhã ensolarada, né, numa bela praia. A fruta madura no pé. O mel colhido que recompensa o esforço. O prazer, Epicuro o cultiva no jardim. Né? Esse jardim não precisa de muita coisa, precisa de cuidado. Um cuidado com o que é simples e com o que é pouco, para que a excelência da fruição do prazer seja alcançada. Os prazeres supérfluos, né, os prazeres do consumismo, do excessivo consumismo, eles são os mais difíceis e não são os melhores. Né? Todavia, os demais prazeres não são para repudiar ou desprezar. Nenhum prazer em si mesmo, ele é ruim. Mas o homem prudente e conhecedor da medida do seu próprio corpo, ele sabe calcular, e essa ideia é muito importante, o cálculo dos prazeres no epicurismo é muito importante, calcular o prazer e também a dor das ações e das fruições, para que um prazer fora da medida não acarrete uma dor e uma perturbação futura. O homem prudente e conhecedor da medida, ele sabe calcular se o esforço despendido é proporcional ao prazer alcançado.
sabe ir até onde o corpo é capaz de comprazer-se e sabe parar quando vê se aproximar a dor. Sabe ponderar os que hoje são prazeres, mas amanhã podem fazer sofrer. A medida do prazer é o próprio prazer, não é uma perspectiva moralista exterior que vai dizer que esse prazer deve ser reduzido ou não. É a própria medida do prazer. É a própria vontade e propósito de usufruir maximamente o prazer. A medida do prazer, repito, é o próprio prazer. Mas esse é um afeto pelo qual podemos ser totalmente senhores e responsáveis também. Podemos ser responsáveis pelo prazer. O prazer mais intenso, no entanto, sequer precisamos cuidar de sua medida. Nunca este prazer é excessivo. E ele é o que está mais disponível e só depende mesmo de nossa disposição e caráter. É o prazer da convivência entre amigos. Não custa nada. É aquele que nós compartilhamos. Quanto mais damos, mais recebemos, e é fácil e não tem nem a necessidade da gente ficar pensando em qual é o limite, quando ele vai parar, porque ele não nos traz danos. Se a convivência ainda é uma convivência que entretém a atividade da filosofia, essa atividade prazerosa da filosofia, como estamos fazendo aqui, agora, nesse momento, então somos realmente bem-aventurados e vivemos entre os bem-aventurados, né? Entre os deuses, né? Como diz o Epicuro, mas viverás como um deus entre os homens, pois em nada se parece com o vivente mortal o homem que vive entre bens imortais. Se nós vivemos entre bens mortais, como a própria filosofia, a própria contemplação da realidade e a convivência, né, nós emulamos, de uma certa maneira, aqueles que nós consideramos os melhores ou mais bem-aventurados, nos tornando também mais bem-aventurados dentro da nossa vida humana. O quadrado terapêutico, ele se fecha, né, o quarto antídoto, aparece com uma sabedoria consoladora acerca do sofrimento. Né? É uma consolação. Não é um antídoto que acaba com o sofrimento. Porque o sofrimento acontece. O sofrimento nem sempre é evitável, né? E a perspectiva filosófica com relação ao sofrimento, ela é uma perspectiva de entendimento do sofrimento quando ele ocorre. O quadrado terapêutico, ele vai se fechar com uma sabedoria consoladora acerca do sofrimento. O sofrimento, diz esse quarto antídoto, ou é curto no tempo, ou é curto na intensidade. Para a experiência da dor, ministra-se, então, o antídoto da paciência. Saber esperar o momento em que essa dor vai passar. O concurso do tempo faz passar a dor. Assim, quando temos a ciência da passagem do tempo, podemos aprender a ausentar-nos da dor, né? A não estar imerso na dor e na própria antecipação da dor, ou na antecipação da intensidade da dor e do sofrimento, quando nós temos a paciência de esperar ela passar. A dor caiu sobre nós nesse momento,
abstraiamo-nos do momento. O nosso pensamento é capaz de adiantar o fim da dor na esperança do alívio e a suportamos sem desespero, se temos fé de que ela vai passar. O tempo aqui, é o quarto elemento do tetrafármaco. O tempo aqui é o grande remédio. E saber que o tempo tudo leva é um conforto no momento da dor. Além da expectativa, do alívio, também se pode abstrair o momento de sofrimento pela lembrança do prazer anterior ao sofrimento. Quando a dor sobrevém, né, se vem a dor da falta, da saudade, lembremos da presença de quem agora nós sentimos falta e saudade. Né? Quando a dor sobrevém e não temos o que fazer para evitá-la, o pensamento pode refugiar-se em uma memória prazerosa. E lembrar de um prazer é revivê-lo um pouco. Mas se a dor também é pungente demais, temos que ter a convicção de que a dor muito intensa é curta. Ou porque recobramos a saúde e o prazer rapidamente, ou porque também logo morremos, e sem sensação, a morte é alívio para a dor recessiva e sem expectativa de cura. Mas se, por outro lado, o sofrimento se torna longo e crônico, a natureza dos sentidos se encarrega de enfraquecer a sensação, até o ponto de nos acostumarmos ao que antes era doído. Até que a dor de todo dia vira um despercebido ruído de fundo. E assim nós fechamos o tetrafármaco de Epicuro. Essas lições nós podemos trazê-las sempre para a nossa vida cotidiana. E é com ela que nós cultivamos o nosso jardim, que já não é simplesmente o jardim dos fundos da nossa casa, que nos eximia da praça, onde a perturbação geral da política nos trazia incômodo. Mas hoje, quando o planeta se torna o jardim, a praça também é o lugar onde nós vamos cuidar desse jardim. E também nós temos que ter não apenas a atitude de nos trancar no nosso lugar e esquecer o que está acontecendo lá fora, mas vendo que já não tem mais lá fora, para esse nosso jardim, que é o planeta inteiro, entender que da praça ao jardim não é sair simplesmente de um lugar de perturbação para um lugar tranquilo, mas saber também e entender que esse lugar tranquilo, quando se torna o mundo inteiro, ele também pode ser perturbado, ele também pode ser destruído, se nós não temos ciência daquela medida que nos faz viver como humanos num mundo que depende das relações entre os vivos. Um mundo que se pode alcançar com prazer, na medida e não com excesso do consumo, que mais produz o desprazer e a dor do que nos satisfaz e nos deixa tranquilos. Quando o mundo inteiro é o nosso jardim, nós podemos usufruir desse mundo se cuidamos dele e, sobretudo, se cuidamos da medida nossa na relação com esse mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Fernando, né? E esse belíssimo desfecho, a fala, né, a apresentação do senhor, né, faz com que a gente releve todos os sobressaltos que a gente teve, né? Foi uma fala belíssima, muito significativa, né? Mais do que questões, eu só queria, né, falar algumas coisinhas para o senhor, e a gente abre até pela questão da hora, né, que a gente teve esse contratempo e nos fez exceder um pouco o nosso horário, né, mas eu creio que com essa exposição a partir do tetrafármaco, a gente realmente é convidado pelo senhor a ter, né, esse cuidado todo com o nosso jardim, que hoje em dia se estende para todo mundo, né, como o senhor propõe, né, por questões climáticas, por coisas que a gente, que nos perturbam, que nos desarranjam, como a gente tem visto, né, infelizmente acontecer com o caso, né, muito, nos sensibiliza muito dos nossos parentes, os amigos do Sul, nesse momento, como o senhor sinalizou no início da sua fala, por outras tantas perturbações, como a gente teve exemplo, hoje, inclusive, né, professor Fernando, a gente pôde, né, fazer com que a filosofia, né, que era apresentada pelo senhor, essa busca pela ataraxia, né, pela felicidade, pela imperturbabilidade, acabou se mostrando, né, quando o senhor falava do primeiro ponto, pensando, né, de um excesso de conhecimento, um excesso de coisas, né, que precisam ser dosadas para que a gente realmente não incorra, para a gente não caia nessa perturbação e tenha, né, esses intentos, essas perspectivas que são propostas para a vida como o epicurismo, né, interrompidos, né? Hoje a gente teve essa interrupção, né? Era uma coisa que eu queria perguntar ou comentar com o senhor, né? Pensando justamente nesse excesso que a gente vive hoje, esse bombardeio, por exemplo, de mídias, né, de informações, né, o senhor disse no começo que o conhecimento sem propósito se perde, não é? Cria mais problemas, não é? Às vezes até talvez isso que a gente viveu hoje seja um pouco disso, um pouco desse mundo, desse jardim, né, expandido, ampliado para o mundo todo que a gente tem e a gente percebe bastante com o auxílio da internet nas nossas vidas cotidianas, né? E talvez, quando o senhor fala das religiões também, enfim, né, das falsas concepções dos deuses, eu creio que tudo isso que o senhor sinaliza é muito atual para a gente, né? Mas eu, talvez, se eu fosse me atrever a pedir para o senhor falar um pouquinho, tomando, né, tentando reverter a nosso favor o que nos acontece, pensando nessa enxurrada de informações, de coisas falsas, né, de coisas que nos desarranjam, que nos perturbam e que tiram a gente, né, da medida, da nossa tranquilidade mesmo, né? O senhor pensa que, pensando, né, no hoje em dia, já que a sua proposta é justamente, não é, de lições de Epicuro para a vida contemporânea, não é, a gente estaria mais à mercê, não é, desses contratempos, dessas perturbações, tendo em vista esse contato todo que a gente tem com notícias, não é, que a gente precisa todo tempo ter o cuidado de filtrar, informações que são desencontradas, não é, encontros vida fora, como a gente pode perceber, e a gente percebeu que acabam por, não é, tirar da gente uma possível sensação de mais tranquilidade, de mais serenidade, até para filosofar, para ter a filosofia como, não é, como esse elemento terapêutico para que a gente possa ter a nossa vida na atualidade. O senhor percebe dessa forma, não é? Ou o senhor acha que a gente tem mais benefícios com toda essa abertura para esse nosso enorme jardim do que sobressaltos, do que perturbações na atualidade? Eu estava comentando com relação a um problema que aconteceu no Instituto, onde eu sou diretor, que nós tivemos problemas com a água que foi torvada pelos serviços de fornecimento de água e esgoto. E eu estava pensando aqui
que uma coisa era cuidar dos acidentes, dos problemas que aconteciam, como, por exemplo, quando está acontecendo no Sul também, que todo mundo está também, por conta da água, numa situação de muita dificuldade, de morte, de sofrimento, de doença. Mas, além de tudo, começa a proliferar informação que não tem nenhum propósito de ajudar ou remediar, ou de prevenir para que as coisas não aconteçam, né? Prolifera, não a polimatia, o excesso de conhecimento, excesso de informação sem propósito, de que falava Epicuro, mas algo ainda pior, um excesso de informação que já desprende-se completamente dos fatos e mesmo das intenções de cuidar ou de remediar os problemas, mas que ampliam, na verdade, os problemas, né, trazendo informações falsas, trazendo injúrias, trazendo mais problemas do que aqueles que já foram causados pelo descuido com o jardim. Então, nós estamos num tempo em que não só consome-se demais fora da medida, mas também, de uma certa maneira, até fala-se demais fora da medida. Qual é a medida da fala? É aquele tempo de alcançar uma mensagem proveitosa, né? Mesmo numa conferência, nós temos que ter uma medida até onde nós vamos falar para alcançar qual era o propósito da conferência. Não devemos ficar falando demais, porque sempre quando ultrapassamos a medida, não só nos desviamos do propósito, mas tornamos-nos muito mais propensos a entrar no domínio da opinião e da falsidade. E o que prolifera com esse mundo informacional que vivemos hoje, realmente é uma proliferação de informação, e onde nós poderíamos encontrar, na verdade, orientações ou triagens para o nosso interesse nesse mundo geral, cada vez mais nós somos levados à superfície da informação. Não sei se você tem noção, mas as plataformas, elas que são mediadoras hoje das informações que estão na rede, na internet, elas não nos deixam alcançar exatamente o tipo de informação que nós queremos buscar, mas elas nos jogam diretamente no mundo da opinião. Então, essa mediação não nos tem servido para o nosso propósito de alcançar um determinado conhecimento ou determinada reflexão, mas cada vez mais para nos desviar dos próprios fatos e dos próprios saberes, e cada vez mais nos levar para o domínio das opiniões. As opiniões têm mais valor na chamada esfera comunicacional contemporânea. Obrigada, professor. Agradeço muito pela resposta, me fez pensar bastante aqui também. A gente tinha uma pergunta no chat da Marli Azevedo. Marli, quer abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente ao professor, ou quer que eu leia? Vamos ver se Marli continua conosco aqui. Eu vi aqui no chat.
a Marli. Oi, Marli, tudo bom? Ela abriu? Bom, enfim, a Marli Azevedo tinha falado, professor, né? Primeiro ela brava o professor, né? Ela manifesta, né? E depois ela tinha escrito o seguinte: lembrei muito da perspectiva urbana das filosofias ancestrais. Podemos refletir sobre essas duas abordagens para tratarmos nossa relação com a natureza. Jardins de Epicuro versus hortas comunitárias do povo iorubá? Eu não colocaria em oposição os jardins de Epicuro e as hortas comunitárias, porque os jardins também são comunitários e eles comportam também as hortas. Né? O que quer dizer a horta? A horta é aquilo que a gente cultiva para o nosso sustento. Do jardim não está excluído a horta. A horta faz parte do jardim, mas o jardim é um pouco mais, porque ele não pensa apenas no sustento da comunidade, mas ele pensa também em prover o a mais do que o simples sustento, um a mais que não é um a mais de consumo, mas é o a mais da convivência nesse espaço, que é o que nos traz um maior prazer. Então, o jardim é horta, o jardim é pomar, e o jardim, sobretudo, também é o lugar onde nós vamos passear e nos entreter e conversar com os amigos. Então, faz parte do Jardim de Epicuro o entendimento que há um lugar de tranquilidade e de convivência possível para que os amigos se encontrem. Né? Quando eu propus que a ideia de jardim fosse ampliada e saísse simplesmente do fundo da casa ou da frente da casa e entrasse também na praça, eu estava entendendo que não era o momento de se esquivar da praça ou de se esquivar da política para saber cuidar do jardim. E certamente cuidar do jardim é ter o entendimento de o quanto é necessário para o sustento, isto é, para a horta, o quanto nós conseguimos também plantar para o nosso prazer, o nosso pomar, e o quanto nós podemos liberar de tempo do trabalho para a nossa convivência entre amigos, para que a vida seja feliz, sem destruir essa horta, sem destruir esse pomar, sem destruir os lagos e os canteiros floridos desse jardim, né? Pensando agora de uma maneira global. Ótimo, professor. A gente tem mais duas questões. Pode ser e a gente encerra para não ultrapassar muito o tempo? Sim. Tá certo, então. Muito obrigada. Professor Roberto Amaral, por favor. Boa tarde, professor Fernando Santoro. Prazer conhecê-lo. Prazer estar aqui nesse evento. E a minha questão, eu estava tentando, né, estabelecer, buscar uma conciliação nesse pensamento clássico, né, tão vigoroso, tão potente, e a polis contemporânea, né? Como estabelecer os nexos possíveis entre esse pensamento, né, tão bonito, tão prodigioso que você trouxe e pensar a nossa polis contemporânea a exemplo do que nós vivemos há pouco, né, com as invasões aqui nessa palestra, né, que compõe essa polis também. E eu estava me recordando, né, e aí, nessa última fala sua, eu vislumbrei uma possibilidade, não sei se eu me equivoco,
de como lidar com isso, né? E me parece que se aproxima, hoje, na polis contemporânea, da noção de comunidade. E, coincidentemente, na próxima segunda-feira, uma orientanda minha do programa de pós-graduação em performances culturais da UFG, vai defender, né, uma monografia, uma dissertação, cujo tema trata de jardim, né? Trata dos jardins, os frutos, as cores, o encanto de um setor, né, de um bairro lá de Goiânia, o setor sul. E, ao ouvi-lo agora, sobretudo nesse último momento, me parece que há um processo da nossa parte de uma redescoberta, de uma retomada de cuidar do jardim. Mas me parece que o nosso nível de alcance, ele está no nível da comunidade, ou seja, de um nível de um espaço, inclusive físico, e físico, espaço, tempo, em termos de tempo e de espaço, cujo alcance não é muito amplo, né? Então, quando ela faz o relato, a descrição do trabalho dela sobre o setor sul, me parece que é aquela pessoa que passeia pelo setor sul, que mora no setor sul, e começa a lançar um novo olhar por aquele espaço em que ela transita, assim como o Flaner, né, do Benjamin, e começa a fazer um processo de recuperação poética disso, né, desse espaço. E quando eu leio, por exemplo, esse trabalho, essa descrição poética me alcança, e eu passo a olhar outra vez com outros olhos, né, com um olhar renovado, sobre aquele mesmo espaço. Obviamente que esse espaço onde há pessoas transitando, né? Então, seria mais uma perspectiva de um reconhecimento desse jardim e nos percebermos nesse jardim, dos valores, dos encantos, da beleza que esse jardim possui, né? Mas me parece ainda que é um espaço aonde eu posso alcançar, aonde a minha vista pode alcançar, é um espaço comunitário, diz respeito a uma comunidade, em que a gente, de algum modo, se conhece ou passa a conhecer, né, e busca preservar, busca entrar os valores daquele espaço, busca cuidar, né, regar esse jardim. Não sei se eu viajo, professor Fernando, mas foi o que me ocorreu ao ouvir, né, a sua exposição, encontrar alguma possibilidade de se pensar nisso na polis contemporânea. Obrigado. O seu áudio, professor Fernando, está fechado. Obrigado a você, Roberto, pela intervenção, que traz duas ideias muito importantes que eu gostaria de reforçar. A primeira é que aquilo que eu falei de saber apreciar o prazer nas coisas simples e que estão ao alcance é muito uma educação estética, uma educação poética do mundo, né? Então, a poesia nos faz rever esse mesmo mundo pelo qual nós passamos todo dia, com um olhar que percebe cada vez mais a sua beleza, né? Então, sim, esse é o primeiro elemento. O segundo que você trouxe, muito interessante, é essa ideia da comunidade, que é justamente o viés contemporâneo, que aí é diferente da proposta epicurística. O epicurismo, quando se volta para o jardim, ele está muito insatisfeito com a ágora, com a praça, né? E ele recusa a praça, recusa o externo para cuidar do dentro da pequena comunidade de amigos. O que eu estou trazendo de diferente e de atualização é que esse pequeno mundo que é o jardim não está mais dentro da nossa casa.
Nosso planeta tornou-se pequeno quando encontrou os seus limites, e ao encontrar os seus limites, ele percebe quais são os cuidados que você deve ter com um espaço limitado, como é o jardim. E aí a experiência da comunidade pequena precisa se ampliar para comunidades maiores, mas que vão ter um tratamento político e das questões políticas das questões da cidade, que tem a ver com a preservação dessa cidade, não como espaço exterior ao jardim, mas como um outro espaço dentro de um jardim maior e que precisa cuidar das relações com todos os viventes, não apenas como na política da relação entre os humanos, mas com todos os viventes que compõem a paisagem, com as plantas, com os animais, com o terreno, o território, com os ventos, as chuvas, tudo isso passa a fazer parte do cuidado. Quando nós cuidamos da cidade, parece que nós cuidamos apenas de um mundo humano. Quando nós cuidamos do jardim, nós percebemos que nós cuidamos de um mundo de viventes, né? E esses viventes se relacionam entre si e dependem na sua vida, não apenas na sua sobrevivência, mas na excelência da sua vida, na sua felicidade, né? Obrigado pelas duas lembranças, né, da comunidade e da poesia. Perfeito, professor Fernando. Se a gente pensasse mais nesse sentido, talvez a gente evitasse certos incidentes, né, certas perturbações. Para fechar, então, Claudinei Reis Pereira pediu para fazer uma última questão para o senhor, e após a gente agradece e encerra. Tá bom, todo mundo me ouvindo aí? Vou abrir só a câmera aqui para o professor me ver, ficar melhor, né? Tá perfeito, Claudinei. Tá. Bom, eu não sou da filosofia aí clássica, vi mais pelo convite do professor Urbani, né? Mas quando o professor falava da morte, me veio aqui uma lembrança de um texto do Kierkegaard, né? Da obra dele, Repetição, lá de 43. E eu lembrei desse texto, queria só para o professor comentar um pouco dessa ideia da imperturbabilidade da alma, né? Essa inquietude ou não inquietude, naquilo que nos tranquiliza, né? Mas ele faz uma questão interessante, curiosa, né? Que ele diz assim, por exemplo, por que ninguém voltou de entre os mortos, né? Por que a vida não sabe cativar como a morte sabe? Porque a vida não possui a mesma capacidade de persuasão que a morte tem. Sim, a morte persuade excelentemente. Se não contradizêssemos e deixássemos falar, então convence imediatamente, de tal modo que a vida nunca teve uma palavra para objetar ou sentir nostalgia da eloquência da vida, né? Só um comentário aqui desse pensador contemporâneo, né, que eu lembrei desse problema de lidar com, como você colocou, né, entre o nada e o coisa nenhuma. Achei curioso essa expressão que você usou, né? Mas, para finalizar aqui, tem uma outra frase, né? Se quiser comentar depois, eu lembrei aqui do Drummond de Andrade, né? Que a dor passa, mas não passa todo ídolo. Tem uma frase dele assim. Então, diante daquilo que é imperturbável, né? Como é que a gente consegue colocar não sei se um critério, né, para viver essa imperturbabilidade da alma, ou essa tranquilidade, né? Porque a vida comum é diferente da nossa, né? De alguns privilégios, né? De algumas noções, se isso faz alguma diferença ou não, tá? Mas é isso, só um comentário mais breve. Claudinei, eu agradeço você trazer o Kierkegaard, para quem a angústia humana é aquilo que é o mais constitutivo, né? E a doença para a morte nos torna humanos, né? Nós poderíamos ver nessa postura quase que
o antípoda de Epicuro, que quer livrar-se dessas angústias. Kierkegaard não, ele entende que a humanidade se constitui nessa angústia mesmo. Mas a frase que você cita, com a beleza poética do Kierkegaard, ela lembra também algo que aparece se não me engano, no Phaedon. O Kierkegaard é um eterno leitor de Platão e comentador de Sócrates, né? Que dizendo que o Tártaro, o inferno, deve ser um lugar muito interessante, porque ninguém quer voltar de lá, ninguém volta de lá, né? E a melhor maneira de você persuadir alguém a ficar é fazendo com que esse lugar seja bom, né? É a corrente mais segura, é a corrente do prazer, né? É um momento irônico do Kierkegaard, mas de fato ele tem um entendimento em que a morte, e não apenas a morte, mas a angústia com a morte é constitutiva do humano. O que nos mostra que a filosofia pode ter posturas completamente opostas na sua formulação, né? Já Kierkegaard está sendo um antípoda, o polo oposto do Epicuro, sendo igualmente sábias as posições, igualmente propiciadoras de um entendimento vital e que nos fazem pensar e refletir sobre aquilo que nós somos e, sobretudo, o que nós fazemos, né? Eu gosto muito do Kierkegaard também, né? Ainda que ele sempre traga essa mensagem da angústia, do sofrimento, da dor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso com ironia, então a gente acaba podendo rir também da morte e da angústia, né? Esse lugar onde ninguém quer voltar, porque talvez seja muito agradável, muito prazeroso. Obrigado, Claudine. Bom, sendo assim, só vou dar um último comentário com a permissão do professor Fernando, que é do José Bernardo de Brutelli, me perdoa se eu estou pronunciando errado o sobrenome, né, que é interessante observarmos que temos atualmente diversas publicações filosóficas, literárias e científicas que abordam a temática da morte. Pensando no Tetafármaco de Epicuro, poderíamos associar de alguma forma essas produções a uma tentativa humana de nos trabalharmos em nossa mortalidade. Creio que se remete à fala do final aí do quarto elemento do Tetrafármaco do professor Fernando, né? Pensem nos estudos e publicações sobre cuidados paliativos. E com isso, então, eu peço a vocês a licença da gente encerrar, não é? Agradeço enormemente, novamente, ao professor Fernando. Eu que agradeço, Juliana.